Estamos fazendo uma série de entrevistas com os acadêmicos da Academia Brasileira da Qualidade para que você, tanto o colega acadêmico como quem não é da academia, possa conhecer mais a história desses profissionais que foram protagonistas e ainda são protagonistas do movimento da qualidade no Brasil. Hoje é dia 26 de agosto de 2022, exatamente 17 horas e 6 minutos. Estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul, ABC Paulista. E hoje eu tenho a honra de convidar aqui para falar com a gente o nosso querido Cláudio D'Artagnan Barros. D'Artagnan, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu caro Haroldo. Tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer, D'Artagnan. A gente se conhece em momentos assim muito intermitentes. Eu, particularmente, estive com você ali no final da década de 90, quando o movimento da qualidade estava no auge. Eu ainda morava em Salvador na época, nós fomos convidados para participar de um evento lá local. Você morava em São Paulo e em Salvador. E lá eu fiz a prévia da apresentação, você fez a apresentação principal. E eu já conhecia o seu nome de há muito tempo, em função do ciclo de controle de qualidade, o qual eu entrei no mundo da qualidade através do CCQ, pela Clabin. E seu nome, na época, já era muito conhecido, não somente na parte da qualidade, mas especificamente nos CCQs. Então, de lá para cá, eu venho acompanhando o seu trabalho. Eu tive a grata surpresa de te encontrar na Academia Brasileira da Qualidade, quando eu ainda não era acadêmico. Eu fiz uma série de lives em 2021, e você foi uma das primeiras pessoas especialistas na qualidade que eu convidei. Você gentilmente participou da minha live junto com outros acadêmicos, a Dorothea Werneck, o Kleber, o Schalf, né? Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte do seu ciclo de relacionamento profissional. E como a gente sempre está trocando figurinhas aí, fora até do horário de trabalho, às vezes à noite, final de semana, passamos a ser também amigos, né? Eu tenho uma honra muito grande, D'Artagnan, de estar junto com você, principalmente participando desse movimento da qualidade. Eu também. É recíproco. Tenho muito orgulho de ter conhecido. Aliás, você sabe, não preciso mais falar sobre isso, né? Você já está ouvindo demais. Aliás, está ouvindo demais da conta, como dizem os mineiros, né? Que você está sendo uma pessoa, está sendo um grande diferencial na nossa academia. Você sabe disso. Obrigado, D'Artagnan. E eu queria já começar a primeira pergunta. Pessoal, muita gente te conhece, claro, principalmente quem habita no mundo da qualidade, mas eu queria que você fizesse um breve resumo da sua performance profissional, até você conhecer esse mundo da qualidade, mas depois que você chegar nesse ponto, nós vamos explorar um pouco mais da sua vivência no mundo da qualidade. Queria que você falasse só até a chegada ao mundo da qualidade, D'Artagnan. Ok. Bem, eu comecei cedo, viu, Haroldo? A minha primeira formação, eu sou um tecnólogo em química. Isso foi lá nos idos de 60 e poucos, não é? Na verdade, eu comecei em 67, eu me formei como tecnólogo químico, e durante toda uma trajetória, né, os 4 anos que eu fiz da escola, de 67 a 71, eu sempre fiz estágios em empresas, aquelas empresas da região ali de Piquete, né, aquelas fábricas de explosivos ali, Fábrica Presidente Vargas, a indústria química Mantiqueira e outras indústrias, e todas as minhas férias eu ia para fazer estágios lá. Terminei fazendo o que eu posso chamar de uma certa especialização nessa área de explosivos, né? Sim. E na parte de fabricação. Quando eu me formei, eu fui atrás de emprego e aí consegui uma empresa aqui em Guaratinguetá, chamada Broca Meirelles S.A., e só tinha uma vaga como operador de máquina. E eu peguei e entrei. Entrei como operador de prensa, trabalhei nessa fábrica como operador, uma coisa horrível, não é? Porque era uma máquina ruim, uma prensa que vazava óleo para todo lado, a gente trabalhava meio sujo de óleo o dia inteiro, mas eu fui aguentando enquanto pude, e um pouco mais tarde eu fui promovido a supervisor, e depois eu terminei chefiando o laboratório de controle de qualidade da fábrica. Eu era novo ainda, eu tinha 20 e poucos anos, né? E foi uma grande experiência para mim. Só que aí eu teve um incidente muito grande, sabe, Haroldo? Eu tinha um colega de turma, que nós éramos muito amigos, né? Entramos juntos nessa fábrica, e aí aconteceu um acidente na empresa, você sabe como é que é, empresa de explosivos, né? Naquela época não tinha muita segurança, e aí nesse acidente ele veio a falecer, e foi muito triste, e eu simplesmente, Haroldo, abandonei minha profissão.
né? Eu fiquei tão chocado com aquilo, eu abandonei tudo que eu tinha feito até então e comecei tudo de novo, né? Retomei, reescrevi de novo. E aí foi quando eu comecei a me dedicar com química, era o que eu sabia na época, né? O pouco que eu sabia de química. Fui me dedicar ao magistério e fui dar aula de química. Foi quando eu até escrevi um livro sobre química na época. Foi meu primeiro livro, em 1970, chamado Cálculos Estequiométricos em Química Orgânica. Eu não tenho a mínima ideia do que seja isso hoje, né? Mas, na época, eu escrevi esse livro, que foi usado lá na escola, né? Nas escolas onde eu lecionei. Aí, depois, eu troquei de profissão, eu fui fazer administração de empresas e depois, na sequência, fiz cursos de pós-graduação na área de recursos humanos, gestão de recursos humanos, depois na área de gestão empresarial, e aí fiz uma especialização que, para mim, mudou a minha vida, que foi na JUSE, né? Eu fui para o Japão e fui estudar lá na União Japonesa de Cientistas e Engenheiros, quando eu fui honradamente aluno lá do Dr. Ishikawa, que ele lecionava uma das disciplinas, e aí eu estava completamente envolvido na área de docência, né? E aí eu militei em várias instituições. Eu fui professor da Faculdade de Engenharia Química de Lorena, que hoje é USP, né? E que é praticamente comandada lá por um grande colega nosso aí, o Messias, né? Que é o protagonista daquela escola. Eu dei aula lá durante, acho que 6 ou 7 anos, né? Aliás, alguns dos nossos passaram lá, como o Messias, Mauriti, né? Mauriti também. Maranhão foi professor lá também. E eu tenho muito orgulho daquela escola, sabe, Haroldo? Porque a FAINQ foi fundada pelo meu pai. Que bacana. Meu pai foi um dos fundadores daquela faculdade. E, enfim, e hoje é uma grande escola ele sempre foi, né? Uma grande escola de engenharia. Eu também dei aula aqui na Faculdade de Engenharia de Roseira. Fui professor também da Universidade Salesiana, e agora eu estou militando aí, continuo na universidade, que é a Universidade daqui de Lorena, que é um centro universitário, né? Eu sou professor aí do curso de arquitetura, de design, de administração, e eu estou me divertindo aí com meus jovens alunos. E por falar em Lorena, essa região aí do Vale do Paraíba, São Paulo, né? Para quem não sabe exatamente onde é que fica Lorena, no Vale do Paraíba, você é da Academia Brasileira, Academia de Letras, é de Lorena, não é? Isso, eu tenho muita honra, né, de fazer parte aqui. Eu sou aqui, o pessoal chama de imortal, né? Eu sou dono de uma cadeira, né, que eu herdei de uma grande professora aqui da região, né, a professora Maria Antonieta, e eu fiquei com a cadeira dela, que é a cadeira número 20, e é a cadeira da academia. Então, nós até fizemos um evento agora recentemente, um evento que mobilizou boa parte aí da sociedade aqui da região, e são as duas academias que me honram muito. Você só pede para o gato, né? Que o gato tem 7 vidas, você tem 2. Aliás, 3, né? Tem a vida real e mais 2, a Academia de Letras e a Academia Brasileira da Qualidade. Parabéns. Eu também pertenço à academia na Argentina, né? Tenho também uma academia argentina de letras que eu também faço parte. Bacana, lá. Parabéns, D'Artagnan. Parabéns. Olha só, talvez vários acadêmicos, colega nosso, até amigos seus, desconheçam essa outra cadeira que você tem nesse país hermano nosso, que eu particularmente gosto muito, né, da Argentina. Eu também gosto muito. Gosto bastante. D'Artagnan, agora vamos falar sobre a sua vivência no mundo da qualidade. Claro, você deu aí já um gancho com relação à JUSE, a principal instituição fundada ali no final da década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Inclusive com a participação lá do DEME, onde o Ishikawa foi lá, talvez o elo entre Japão e Estados Unidos no mundo da qualidade foi o Kaoru Ishikawa, que inclusive foi o criador dos CCQs, o qual você se especializou também. Conta como foi, então, a sua entrada e a sua permanência no mundo da qualidade, sem ainda falarmos sobre a Academia Brasileira da Qualidade, D'Artagnan. Ok, tá bom. Bom, como eu falei, aliás, eu já tinha dado essa informação, né? Eu comecei com a qualidade, eu entrei na qualidade em 1967, quando eu fui estagiário nos laboratórios de controle de qualidade da fábrica Presidente Vargas, né? E aí trabalhei em laboratórios experimentais, laboratórios de controle de matéria-prima e etc. Então, ali eu comecei a ter meu primeiro contato com qualidade, com a parte de procedimentos, sistema normativo da época, né?
Bom, e dali, quando eu fui para essa outra empresa, que aí eu já fui como funcionário, depois que fui promovido, eu cheguei a ser chefe de laboratório nessa outra empresa que eu terminei abandonando também. E aí, mas eu acho que o marco principal da minha trajetória de qualidade foi a partir de 74, quando eu fui admitido à Embraer. Sim. E a Embraer, que eu entrei na Embraer, a Embraer estava procurando, na época, um coordenador para implantar o ciclo de qualidade, que era algo mais quase que desconhecido ainda, né? Com Sim. pouquíssimas empresas no Brasil que Sim. administravam esse projeto, e eles precisavam de uma pessoa que tivesse um perfil, que tivesse trabalhado em qualidade, que tivesse experiência na área de docência, enfim. Então, eu preenchi esses requisitos e fui admitido lá em 1974 e fui saber do que se tratava, não é? Porque eu também não tinha a mínima ideia do que era aquilo, né? Sim. Bom, e aí eu recebi lá o que eu podia de treinamento, que me ajudou muito foi um dos nossos acadêmicos em memória, que foi o Sim. Oleg Greshner, que era na época da Johnson Johnson. E o Oleg já tinha um bom conhecimento sobre isso, né? Sim. E a Embraer me mandou para a Johnson. A Embraer e a Johnson eram empresas que se falavam muito na área de qualidade, os dois gerentes eram muito amigos, Sim. inclusive, e eu fui para a Johnson ser treinado pelo Oleg Greshner, Sim. na área de gestão, na área de ciclo de qualidade, e comecei, Haroldo, literalmente eu comecei a inventar, porque eu Sim. tinha que ajustar tudo aquilo que era Sim. um projeto eminentemente nipônico, Verdade. ajustar as nossas realidades, né? E Sim. eu fui fazendo o quê? Eu fui prototipando esse negócio durante algum tempo, fui ensaiando uma série de experiências que deram certo e outras, poucas deram certo e muitas deram errado, não é? Sim. E que eu tive que ir corrigindo, né? Trocando a roda do trem com ele funcionando. Mas eu cheguei a um ponto lá, por volta de 1983, 80, entre 80 e 83, o programa já estava bem consolidado e eu já estava gerenciando, naquela época, 160 equipes de trabalho, não Sim. é? Que fez realmente uma grande diferença na empresa. Eu tenho absoluta convicção disso. Eram 160 equipes de todas as áreas da empresa, tanto das Sim. áreas comerciais, administrativas, como nas áreas operacionais. Sim. E essas equipes tinham ideias brilhantes, como é óbvio, né? Que eram Sim. estimuladas para isso, os funcionários que eram estimulados a inovar, a Sim. pensar em melhorias, e, bom, enfim, e aí Opa. isso resultou um trabalho realmente muito interessante. Bom, daí eu também me envolvi muito nas associações de qualidade. Sim. Então, nessa época, a Embraer era uma das patrocinadoras de uma entidade chamada Associação Vale Paraibana de Controle da Qualidade. E eu participei desde o início dessa associação, eu tive Sim. vários cargos lá, fui presidente 2 vezes, e essa associação ela ficou tão bem estruturada, né? Era uma Sim. associação que tinha recursos, a Johnson ajudava, as empresas da região, Isso. a Embraer e tal. Então, nós estruturamos a documentação toda, né, da instituição, a estruturação orgânica, né? Bom, enfim, nós terminamos ficando de exemplo para uma série de associações brasileiras que foram montadas depois, como a Mineira, como Sim. como a Associação Manauara, como Sim. a Associação Nordestina, Fluminense, inclusive fora do Brasil, a Associação Colombiana da Sim. Qualidade foi praticamente uma cópia da nossa Sim. Associação Vale Paraibana. Então, nessa época, era realmente uma grande loucura, porque eu trabalhava na Embraer durante o dia e trabalhava fora do meu expediente nessa associação, que era uma entidade, e era, né, uma entidade sem fins lucrativos, né, e que a gente fazia uma série de eventos e etc, etc. Bom, enfim, e aí isso teve realmente uma grande repercussão no Brasil e em outros países também, aqui principalmente da América do Sul, não é? Nós tivemos uma coligação da associação com a JUS, inclusive, né? Trocamos uma série de materiais, uma série de eventos. E depois eu saí da Embraer, eu não tinha mais espaço, né? Quando eu fui final de 84, eu me desliguei, e aí montei uma empresa, que é essa empresa que é a Propar, né? Que é uma Sim. empresa que foi fundada em 1985, e ainda existe até hoje, portanto, uma empresa já com 37 anos. Eu tenho funcionário dessa empresa que aposentou nela, né? Começou com Sim. ela e aposentou, né? Sim. É uma empresa que tem uma história muito interessante. A empresa começou comigo e logo em seguida com a minha filha mais velha, que ela é a superintendente hoje, Sim. e ela toca a empresa. Eu
continuo na empresa ainda, mas ela é a minha chefe hoje, né? E ela me comanda aí os projetos que a gente faz, e ela que é comandando a empresa. E essa empresa, ela foi certificada, para você ter uma ideia, o Haroldo, em 1995. Para você ter uma ideia, aliás, quem fez a certificação dessa empresa foi um colega nosso, né, o Joaquim, que é da Fundação Vasolini, né, que foi uma dos certificadores, né, que nós fizemos na época a certificação pela Vanzolini e pela DQS. Né? Pegamos duas entidades certificadoras, você imagina que loucura, né? Duas OCCs para fazer a certificação da nossa empresa. Né? E o Joaquim, né, deve lembrar bem que foi ele que fez a entrega do certificado para a gente em 1995, né? Na época que o Joaquim tinha cabelos pretos, inclusive, né? E eu tinha cabelo naquela época, mas enfim. Perdão. E aí, foi muito curioso, porque, como eram duas certificadoras, né, nós tivemos no dia da auditoria, foi um dia marcante, né? Nós tivemos o auditor líder da Fundação Vasolini, que, na verdade, foi o Melvin Cibalista. Não é? Sim, que, inclusive, né, já que a gente falou no Melvin, de maneira muito justa, nós acabamos, né, por indicação, inclusive, do Joaquim, e nós conseguimos. Foi uma votação estupenda, não é? Porque merecido o Melvin Cibalista, toda a participação que ele tem. Melvin foi um ícone, né? O Melvin foi um ícone, claro, né, na área de qualidade. Então não teve dúvidas, a votação que foi submetida para a gente, né, Daniel? Por iniciativa do José Joaquim, do Amaral Neto, nós votamos quase que em massa, não teve nenhuma dúvida. Foi unânime. Unânime. Então, ele vai ser, provavelmente, claro que é em memória, o Melvin não está mais com a gente, mas sim, nós vamos oficializar a posse dele na nossa Assembleia Geral em novembro, com muito orgulho. É muito bom saber que o Melvin está conosco, mesmo à distância, e faz parte da nossa academia. Ele foi o auditor líder, né? E ele foi o auditor líder. E o Joaquim foi que entregou depois o certificado no dia de um evento que a gente fez na entrega. Sim. E aí a DQS também trouxe um auditor líder. E cada certificadora trouxe o segundo auditor. Né? Então tinham 4 auditores e tinha um observador, ou seja, eram 5 na equipe. Só que a minha empresa só tinha 4 funcionários. Era eu, a minha filha e mais 2. Então eu tinha mais auditor do que auditado, né? Eu não sei se isso já aconteceu em algum lugar. E nós fomos a primeira empresa de consultoria certificada no Brasil. O Joaquim, que está aqui acompanhando a nossa entrevista, ele está confirmando, né? Ele está confirmando que quase que certamente ele fala, eu acho, mas eu acho que consultoria certificada, eu acho que foi a primeira. Parabéns aí, porque não é fácil. 95. São 3, 4 pessoas que normalmente, né, Datanha, a gente trabalha da nossa maneira, não é uma coisa procedimentada, não existe esse padrão nas consultorias pequenas. Claro que uma consultoria que tem aí a dimensão hoje que tem a Falcone necessita ter todo um procedimento, né, para poder ter um padrão, mas você está de parabéns aí, porque realmente foi uma coisa pioneira no Brasil. Foi bem pioneiro mesmo. E aí nós ganhamos algo muito interessante para a gente, muito importante, porque havia uma joint venture, né, da Fundação Vasolini com a da DQS, e por isso tinham 2 certificados que também vinham juntos, né, nessa colação de grau aí que a gente recebeu, que foi o EQNET, né, que é um certificado europeu, do European Quality Network, e o IQNET, que é o International Quality Network. Então, de repente, nós saímos com 4 certificações, não é? Uma empresa daquele tamaninho, que ficava numa casa de 100 metros quadrados, que era o escritório, e aquilo foi motivo de muito orgulho para a gente, né? E mais orgulho ainda de receber figuras tão impolutas aí como o Joaquim, que foi lá para nos certificar, não é? Então, isso ocorreu nos anos 95, né? E daí a empresa decolou, né? E a empresa está até hoje no mercado. Eu tenho participado, eu conduzo os projetos. Hoje ela tem basicamente 2 projetos principais, que são carro-chefe. Um é um projeto de educação continuada, que eu mesmo vou para o mercado, eu mesmo que faço, e o outro é o programa de planejamento estratégico para empresas de pequeno e médio porte, né? Além disso, também estou bastante envolvido hoje eu sou youtuber, né? Eu tenho um canal no YouTube, e é um canal não monetizado, né? Um canal aberto para quem quiser utilizar. As escolas, universidades usam muito, né? Os vídeos que a gente vai gravando sobre vários temas. E
E hoje, além da minha função como docente, eu também presto consultoria em algumas empresas. Eu tenho uma linha de trabalho que eu chamo de counseling, que é aconselhamento de pequenos empresários, de donos de startups, e também participo de conselhos deliberativos, conselhos consultivos de algumas empresas. Então, plena atividade aí com relação a esse projeto. E eu também sou autor, eu gosto de escrever, você sabe disso, né? Sim. Eu já estou aí no 10º livro, né? E é um motivo de muito orgulho para mim, né? Agora, D'Artagnan, nós estamos fazendo uma entrevista com você aqui, claro, compacta, né? A gente está dedicando em torno de 1 hora no máximo, Tá bom. mas o livro que você escreveu, a autobiografia profissional, não é? É um livro que, inclusive, nas minhas lives eu sempre comento, porque Obrigado. é um livro inspirador, principalmente para quem habita no mundo da qualidade, e no caso, eu que sou consultor. Então, além de te conhecer melhor através desse livro, que é um livro que eu recomendo, inspira bastante pela toda a sua trajetória profissional, desde uma atividade que você era operacional, hoje você, claro, tem a sua própria empresa, onde você próprio está dizendo que você só fica mais na parte aí mais estratégica do negócio, né? E então é um livro que eu recomendo, eu passei a admirar cada vez mais, aliás, né, Natan? Toda vez que a gente faz um trabalho que se aproxima de um acadêmico, é que a gente vê a riqueza que nós temos, você particularmente, Todos, com sem a sua dúvida. experiência, e sempre eu fico encantado a cada entrevista que eu faço. Você talvez seja o 15º ao 20º entrevistado da academia, e sempre, cada vez mais, eu admiro. Eu, muitas vezes conheço o acadêmico através de livros, trabalhos, indicações, mas cada vez que eu faço entrevista com um acadêmico, eu fico encantado. O Joaquim está aqui comigo, fazendo parte da nossa audiência, já entrevistei. Eu até, na época que eu escrevi o livro, que você, inclusive, foi uma das primeiras pessoas que me incentivou a escrever o livro, você está muito lembrado, você foi a segunda pessoa que eu consultei, foi o Eduardo Guaranha, presidente da academia, e no segundo momento você, e você particularmente disse, Haroldo, pode avançar, não tem um livro semelhante que esse. E eu fiz aí uma pesquisa a respeito de vários acadêmicos, entrevistei algum deles para compor o livro, e tanto essa pesquisa que eu fiz, né, evidentemente consultando uma coisa ou outra, como as entrevistas, me deixam muito assim gratos, muito honrado de estar participando da academia junto com pessoas como você, outras pessoas que têm um pouco mais de bagagem que eu, né? Eu estou com 60 anos, você está com seus 75, e as pessoas jovens que estão chegando aí também, a gente fica também até otimista com relação à continuidade dos trabalhos que a gente, principalmente você, começou lá atrás, sedimentar na década de 70. Então, parabéns aí por esse belíssimo trabalho. Depois a gente vai fazer, evidentemente, o fechamento. Agora, eu queria, você teve contato com, no caso, o Ishikawa, não somente lá na JUSE, quando você fez o curso lá no ano que você citou aí, mas você teve contato com o Ishikawa lá na Colômbia, onde você também fez parte do movimento da qualidade na Colômbia, e você estava lá junto com o Ishikawa. Eu queria que você contasse alguns pontos importantes dessa convivência que você teve com o Ishikawa. Olha, dos gurus, eu conheci praticamente todos, né? Opa, Assim, fala um pouco aí deles, então, que você conheceu pessoalmente. eu conheci, na verdade, alguns através de seminários, onde eu fui participante, no caso do Demi, no caso do Feigenbaum, do Imai, etc. Mas quando eu tive mais proximidade, foi o Ishikawa, evidentemente, porque primeiro que eu fui aluno dele naquele curso, né, durante aquele período, e então lá a gente teve oportunidade de contato. E nessa época eu tinha essa ligação com associações e a gente tinha essa possibilidade de troca de informações entre associações, e a gente sabia quando ele vinha ao Brasil ou quando ia em algum outro país, e a gente procurava arranjar um jeito de estar junto com ele, né? No caso da Colômbia, por exemplo, né? Eu participei com ele numa mesa redonda, isso foi um motivo de muito orgulho para mim, numa convenção internacional de ciclo de qualidade em Tóquio, onde, obviamente, ele era a grande estrela, né? E eu fui convidado, representando o Brasil, nessa mesa redonda, falando sobre a dinâmica da condução do projeto Ciclo de Qualidade. Confesso que
o público, os japoneses não estavam entendendo muito bem a nossa dinâmica, né? Porque tinha muita peculiaridade da nossa cultura no nosso projeto, mas foi um motivo de uma honraria muito grande, né? Mas a maior honraria que eu tive com relação a Ishikawa realmente foi em Cartagena, na Colômbia, quando nós participamos do Congresso Internacional da Qualidade. É um congresso itinerante, né? Cada ano, se não me engano, 2 anos, é em um lugar do mundo, e nesse ano foi em Cartagena, na Colômbia. E aí foi, para mim, lógico, é o topo da minha pirâmide, né, em termos de honraria da qualidade, porque nós dividimos o mesmo palco numa apresentação, né? Teve uma palestra, né, que nós dois fizemos, né? Ele fez uma parte e eu fiz outra, do mesmo tema, sobre qualidade num público que era um público denso naquela época, de gente de representação do mundo todo. Então, foi realmente muito honroso, né? E eu tive a oportunidade, por exemplo, né, aliás, nessa autobiografia, tem até uma foto que eu fiz questão de colocar, que praticamente é a única foto do Ishikawa que não está de paletó e gravata, né? Que foi quando, depois do evento, no dia seguinte, nós fomos fazer um sightseeing lá em Cartagena, e o Ishikawa estava simplesmente de manga de camisa. Eu acho que nunca tinha visto o Ishikawa tão informal assim, não é? E nessa foto, inclusive, está o Yasu Imai, né, que era um dos agentes que estava conosco, estava o presidente da Associação Colombiana da Qualidade, uma pessoa de grande, uma pessoa vultuosa com relação à qualidade na Colômbia, lá em Bogotá, não é? O Aristizabal. É exatamente essa foto, está aí o Imai, está o Ishikawa, estou eu, está o Aristizabal. São esses aí, o Ishikawa está aí nessa informalidade, né? Como um turista passeando pela cidade, né? Visitando aqueles fortes, aquelas coisas maravilhosas lá de Cartagena. Foi realmente um motivo de muito júbilo para mim, não é? Nesse dia. Então, esse convívio foi muito interessante. Eu tive um convívio também interessante com ele aqui em Belo Horizonte, quando ele veio, e gentilmente, ele é uma pessoa de uma gentileza incrível, né? E ele veio a Belo Horizonte para participar lá no Minas Centro, aliás, eu cito isso nesse último livro que eu escrevi agora, sobre uma palestra que ele veio dar de 2 ou 3 dias, no Minas Centro, para 400 empresários, Haroldo. O Ishikawa devia ter próximo de 80 anos naquela época. Ele veio dar um seminário de 3 dias para 400 empresários. Quando eu soube que ele viria nós fizemos uma correspondência eu pedi a ele se ele podia participar de uma entrevista comigo, né? Coisa do amigo pobre, né? Pedindo a ele se ele podia fazer. Ele concedeu na mesma hora, e no hotel, foi o Hotel Del Rey, em Belo Horizonte, eu fiz uma entrevista com ele naquele dia. Sim. E eu fiquei realmente impressionado, né? Você estava falando das pessoas com certa idade, que ainda estão na ativa, né? Eu fiquei impressionado porque ele tinha saído de um evento do dia inteiro no Minas Centro. Sim. Ele foi de manhã, saiu de lá às 6h30 da tarde. Você imagina como as pessoas, todo mundo queria falar com ele, né? Sim. E aí ele chegou no hotel, eu estava esperando, já com câmera, equipamento naquela época para fazer a gravação. E ele tomou um cafezinho e tal, e aliás fumou um cigarro, né? Porque ele era um tabagista, né? Era um fumante aí muito pesado. Era um fumante inveterado, né? E aí nos sentamos lá para fazer a entrevista, e eu até encurtei as perguntas, porque eu não queria tomar mais o tempo dele. Sim. E aí, no final, o que eu pude fazer, né, que já estava planejado, que eu ofereci a ele, com a única coisa que eu podia oferecer, eu ofereci a ele se ele queria aceitar o meu convite para jantar. Estava ele e a esposa dele. Sim. E eu achava que ele não ia querer, obviamente, que ele queria descansar, queria no dia seguinte trabalhar. E ele, não, eu aceito sim, eu quero jantar sim, vamos jantar, né? E aí ele me falou que não comia carne, ele é vegetariano. E aí nós fomos ali no hotel mesmo, consegui um prato que ia satisfazer. Sim. Você tem uma ideia, Haroldo? Esse jantar foi até a 1h da manhã. Puxa, né? Foi até a 1h da madrugada. 1h da madrugada, eu fui para o meu apartamento cansado, super cansado, porque eu tinha que levantar cedo para ir lá para Cofins, para vir embora para São Paulo. De manhã eu levantei, era umas 5h30 da manhã, que eu vou cedo. Eu cheguei para tomar café às 6h da manhã, ele estava sentadinho, ele e a esposa tomando café. Cara, que disposição, hein? Pronto para poder enfrentar mais 400 pessoas de novo naquele seminário. É uma coisa realmente impressionante, o Dr. Ishikawa.
E eu tive também um contato mais próximo também com o doutor Juran, que foi... Antes de falar do Juran, Pois eu não. acho, talvez, D'Artagnan, que essa aí tenha sido a última visita dele ao Brasil, não é? Com certeza foi. Porque pouco tempo Foi. depois, em termos de anos, ele Foi. veio a falecer. Foi a última vez que ele veio ao Brasil, foi nesse evento que ele participou. Nesse evento, segundo me fala a memória. Vamos falar agora do Juran, Joseph Juran. O Joseph Juran foi um contato, foram 2 vezes, com duas oportunidades, em que a nossa associação Vale Paraibano de Controle de Qualidade trouxe o Juran para eventos em São José dos Campos. Né? Nós fizemos um ciclo com ele em empresas e um ciclo de debates com o Juran. Então, tivemos esse contato com ele. Na época, ele estava até... fez até umas colocações muito curiosas, né, sobre o fato da... Você sabe que o Juran teve que se defender nos tribunais americanos, né, por ter ensinado os japoneses a fazer qualidade, né? Ele Deming, né, naquele processo pós-guerra, e aí uma empresa que eu não sei aonde estava com a cabeça resolveu processar dizendo que o Juran era o culpado pelo desemprego nos Estados Unidos, né? Porque o americano estava importando o carro da Toyota, aquelas coisas. Então, ele veio aqui um dia muito zangado, aí, falando sobre isso, falou, olha, eu fui falar sobre o conhecimento e estou tendo que me defender nas barras do tribunal, foi a expressão que ele utilizou, né? Então, tive esse contato aí com o Juran, depois também não sei mais se ele veio para o Brasil outras vezes, mas esses 2 gurus aí foram que eu tive mais proximidade e eu fiquei muito, muito honrado aí, muito feliz com relação a ele, né? Muito bem, D'Artagnan. Agora, você foi indicado para a Academia Brasileira da Qualidade, ali talvez em 2014. Foi. Pelo profissional que, claro, você já conhecia da Embraer, tem uma pessoa de relacionamento muito direto com você, né? Eu diria era na época, claro que ele está conosco ainda, graças a Deus, que é o Osiris Silva, mas que a gente sabe, quem conhece o Osiris, tanto profissional quanto pessoalmente, eu diria, o Osiris Silva não está aqui, ele provavelmente nunca vai assistir essa live. Eu, inclusive, no meu circuito de lives do ano passado, você lembra, nós prestamos uma homenagem contínua ao Osiris Silva, com depoimentos, que você fez parte do depoimento, nós enviamos para ele esse conjunto de depoimentos de admiradores do Osiris Silva. E eu diria assim, sem medo de errar, sem covardia, se a gente tivesse que traçar assim, os 5 maiores brasileiros, eu diria quase de todos os tempos, seguramente o Osiris Silva estaria na lista de várias das pessoas que tivessem essa indicação, não é? Pelos resultados que ele gerou, sem dúvida, por tudo, o espírito inovador, empreendedor que ele teve, não é? Não somente na Embraer, ele passou pouco tempo na Petrobras, fez um trabalho fantástico, ele incentivou toda a pesquisa de extração de petróleo em águas profundas, ele incentivou a continuidade, e hoje nós somos referência em termos de Petrobras para o mundo inteiro, inclusive é isso que inclusive diferencia a Petrobras de outras empresas similares a ela, é a extração de petróleo em águas profundas. Né? E ele está dentro da Academia Brasileira da Qualidade, entrou um pouquinho antes de você, e foi ele quem te indicou. Então, eu queria saber como é que foi essa indicação, depois a sua entrada na academia, você depois passou a ser, inclusive, chegou a ser vice-presidente da Academia Brasileira de Qualidade, poderia, inclusive, ser presidente, mas você, em função de outras questões, resolveu passar adiante. Então, eu queria que você falasse aí sobre a sua entrada e o seu trabalho que você está fazendo ainda junto da Academia Brasileira da Qualidade, D'Artagnan. Hoje eu estou fazendo muito pouco, muito pouco, mas eu, aliás, deveria fazer mais, né? Não estou conseguindo, mas eu entrei na academia em 2014. Sim. Por indicação do Osiris. Aliás, eu nem sabia, o Osiris fez essa indicação, eu nem sabia, eu recebi a informação, não foi nem do Osiris, eu recebi a informação do Silag, que era o presidente na época. Um saudoso Silag, Mário Silag. Nosso grande amigo, né? Sim. Infelizmente não está mais aqui, mas o Silag foi que me ligou dizendo, olha, você foi indicado pelo Osiris e etc, etc, e a posse é no dia 11 de novembro, se não me engano, de 2014, e
Mas eu recebi essa informação, já estava muito próximo da data, fiquei extremamente feliz, né? Liguei para os Osíris, agradeci e tudo. E, ok, então, aí faltando 2 dias para a posse, eu não tinha a mínima ideia de como seria o evento, né? Mas eu recebi novamente o contato do CILAG, dizendo o seguinte: olha, D'Artagnan, é o seguinte, você vai ser empossado, e o Osíris estava na programação para fazer uma apresentação, ele seria palestrante. Mas houve uma viagem aí para o exterior e tal, o Osíris vai ter que viajar, não vai poder participar do evento, e eu fui saber com ele como é que nós fazemos, ele falou que é muito simples, é só colocar você para falar. Né? Eu falei, mas eu nem entrei ainda, né? Aí eu falei, bom, tá bom, Silag, você quer que eu fale o quê? Não, o tema já está definido, chama liderança tática. Eu falei, tá bom. E aí, de um dia para o outro, eu me preparei lá para poder... Eu terminei fazendo a apresentação antes de tomar posse, né, na academia em 2014. Aliás, entraram comigo alguns, no mesmo dia, alguns dos nossos colegas aí, nossos amigos, né? O Nigel, por exemplo, também foi, né, no mesmo dia. Teve na época o Nascimento, o Getúlio talvez tenha entrado na mesma época. O Getúlio também estava, o Lombardi. O Lombardi também estava. O Jairo, que estava na Fundação Nacional da Qualidade, que posteriormente ele assumiu, né? O Caio também foi no Caio Becker, lá de Minas. Então, várias pessoas que entraram aí, até foi um escrete de ouro, como a gente pode chamar, porque todas essas pessoas aí... Foi um escrete legal aquele, foi uma turma realmente sensacional, né? Aí, logo depois, eu me envolvi bastante, né, com o que eu podia lá, com a academia, e depois tive a honra, né, a honraria de ser vice-presidente do nosso grão-mestre Dagnino, né, quando foi presidente, que me convidou para compor lá a chapa de vice-presidente, e eu participei lá na gestão dele, né? E durante a gestão de Dagnino, nós fizemos uma série de eventos também interessantes, eu participei de vários eventos, principalmente nos eventos regionais. Eu organizei 2 eventos, principalmente, um em São José dos Campos, outro em Lorena, na universidade aqui, que foram os eventos dos simpósios de qualidade que a gente faz, os seminários, aliás, de qualidade, que a gente fazia durante o ano, né? Vários estados do Brasil fizeram com vários acadêmicos que estavam lotados aí nas suas regiões, né? Que foram eventos muito interessantes, que foram eventos que mobilizaram muita gente, né? O de São José dos Campos teve um que tinha mais de 200 pessoas participando. Teve um evento aqui de Lorena, nós fizemos, inclusive, na época, com uma transmissão direta do Messias, falando de Harvard, né? Então, foi realmente uma coisa interessante. Participei de várias outras atividades, tenho participado, né, de algumas atividades da academia, quando eu sou convocado aí para representá-la, né? Eu estive num evento muito importante da Marinha, por exemplo, representando a academia, o simpósio da Marinha, um simpósio internacional, que foi muito bacana, né? Tinha bastante gente. Participei do Quali OSP, né? Organizado pela... Não, o Quali OSP, que foi organizado pela Malik, né? Tem razão. Maria Malik, né? Participei lá também, foi bacana. E também o do nosso querido Kleber, né? Lá em Natal, do simpósio... leituras conectivas. Teve o seminário no seminário teve regional. Seminário que foi realizado lá, inclusive no nosso canal YouTube tem a gravação desse seminário. E eu estive lá participando, né, a convite do Kleber, representando a academia. Então, eu tenho, dentro da possibilidade, eu tenho participado, eu agora fiquei mais interiorizado, não é? Eu vim mais para o interior de São Paulo, né? Eu estou aqui em Lorena. Então, para mim, está um pouco mais difícil, né? Eu tive que abandonar aí minhas atividades em São Paulo, né? Até por questão de saúde aí da esposa. Mas online eu continuo participando dentro daquilo que é possível, e eu tenho muito orgulho de estar aqui fazendo parte dessa casa, viu? Muito orgulho. Muito bem. D'Artagnan, antes de eu fazer uma pergunta com relação às perspectivas da qualidade, como é que você vê a questão do futuro, inclusive... Você sabe que eu faço as minhas lives tradicionais, a gente faz os circuitos com apoio, inclusive, da Academia Brasileira de Qualidade, e nesse dia 29, nós estamos iniciando um novo circuito com o nosso colega acadêmico, o Reinaldo Figueiredo, né? Ele vai estar falando com a gente lá de Washington, também nosso colega da academia, falando, o nome do circuito é justamente o futuro da qualidade.
Mas eu queria que, antes de entrar nisso, eu queria só que você abreviasse em torno de 1 minuto a 1 minuto e meio aí, Okay. falando para a gente assim, qual a importância que você vê hoje na nossa missão da Academia Brasileira da Qualidade para a nossa sociedade brasileira, particularmente. Olha, Haroldo, nós temos uma missão magna nesse processo, porque eu estou envolvido tanto com empresas, né, com projetos de empresas, principalmente as empresas de porte médio e pequeno, como também no circuito acadêmico, né? Então, eu estou tendo uma boa realidade do que nós estamos passando e nós estamos necessitando, quando eu digo nós, eu digo a sociedade, está precisando muito de que a missão da academia seja cumprida, né? Nós temos feito algum esforço, né? Você tem sido um soldado aí muito importante aí nesse processo, mas nós estamos precisando muito, né? As empresas, hoje nós temos claramente 2 grandes blocos de empresas em relação à qualidade, né? Um bloco de empresas ainda muito analógicas, né? Com a qualidade ainda dependendo de normas, de processos psicoquímicos, estatísticos, etc. E um outro lado de empresas mais modernas, já uma empresas 4.0, de qualidade 4.0, e que a gente vê 2 mundos de qualidade aí quando a gente encontra essas organizações. Agora, eu diria o seguinte, uma das nossas missões eu acho que está fazendo falta e nós precisamos fazer isso de uma forma muito célere, que é o de engajamento das pessoas para a qualidade. Eu estou percebendo, eu tenho feito um trabalho muito grande aqui na universidade com relação a isso. Nossos jovens estão precisando ouvir falar desse assunto. Sim. Eu acho que a nossa academia, que tem uma característica, né, de depositária, uma academia Sim. depositária de conhecimento de qualidade, a gente tinha que fazer um pouco mais com relação a essa missão, porque a sociedade está precisando disso. Entendeu? Tá, eu vou aproveitar o gancho, D'Artagnan, falar para quem está escutando e assistindo essa gravação, né? E quem não conhece ainda a ABQ, eu estou disponibilizando aqui o nosso site. E no nosso site nós temos produtos, serviços que podem justamente agregar valor ao conhecimento e também, depois, quem sabe, a prática. E como fala o nosso presidente, fazer com que a sociedade brasileira tenha a cultura da qualidade, não é? Sendo praticada no dia a dia, que sendo desse jeito, é uma sociedade mais próspera e mais autossustentável, né? E a gente tem, inclusive você participa de um trabalho recém-lançado agora em 2022, que é o programa Qualidade e Gestão ao Alcance de Todos, uma série de cursos de pouca duração, onde você também participou desse projeto, depoimentos de outros acadêmicos que nós temos na nossa academia, como Jorge Gerdau, a Dorothea Werneck, o Jairo Machado, né, que foi, inclusive, presidente da Fundação Nacional da Qualidade, faz parte desse conjunto de depoimentos. E o que é que eu sugiro às pessoas fazerem, principalmente o pessoal de recursos humanos, professores de escolas, inclusive superiores, fazer um programa em que possa apresentar esses cursos e debater. Né? A gente foi estudando, não é, D'Artagnan? A gente sente assim, uma carência muito de uma coisa prática. Verdade. Esses cursos são colocados por pessoas como você e outros colegas nossos, que têm, além do conhecimento, tem também a experiência, a vivência. São vários PDCAs girados aí, e que a gente coloca isso aí gratuitamente para que as pessoas possam tanto assistir de maneira avulsa, mas também possam fazer uma programação de desenvolvimento gratuito. Nós temos nosso canal YouTube, onde a gente tem lá todos os nossos eventos gravados, inclusive todas as lives feitas mensalmente pela ABQ, já estamos aí nos aproximando da 30ª live, e essas lives não deixam de ser também um conteúdo muito rico para o aprendizado. Temos no nosso site lá e-books gratuitos, que as pessoas podem baixar sem precisar nem sequer inscrição. Então, é um acervo que a gente está colocando à disposição da sociedade civil, fazendo parte justamente da nossa missão. A gente coloca vocês aqui está o nosso site para que vocês possam acessar, e de lá, claro, você acessa todas as nossas páginas sociais. Temos página no Facebook, do LinkedIn, Instagram, Twitter, tudo isso para facilitar a nossa comunicação com todos os públicos-alvos. Eu queria, então, pegar, já que você deu a deixa, a gente está falando de um movimento que começou ali na década de 70, aqui no Brasil, de maneira mais sistematizada, foi ganhando corpo ali nos anos 80 com os próprios ciclos de controle de qualidade, que era o forte da época.
E teve o auge, não é do nosso movimento, que eu considero o auge, tanto é que eu escrevi um livro a esse respeito, chamado A Década da Qualidade no Brasil como sendo a década de 90, teve uma conjunção de fatores que fez com que esse tema fosse muito evidenciado na década de 90, continua sendo, porque nós temos instituições como a Fundação Nacional da Qualidade, que começou ali em 90, continua tendo a Associação Brasileira de Controle de Qualidade, União Brasileira da Qualidade, e também a própria ABQ, que é uma jovem aí de pouco mais de 10 anos, que você ajudou, inclusive. Então, quais são as perspectivas que você vê, D'Artagnan, com relação ao tema qualidade, principalmente aqui no Brasil? Então, eu estou vendo... Eu sou um otimista por natureza, né? Desculpa. Aliás, numa live aí, eu estava junto com o Maranhão e ele estava reverenciando isso, né? Você é um otimista por natureza. Eu sou mesmo. Eu preciso acreditar que as coisas vão acontecer. Eu acho que nós temos uma perspectiva muito boa, levando em consideração o nosso estilo, né? Eu estou falando de estilo brasileiro, né? No nosso estilo de inovar, nosso estilo da curiosidade, nosso estilo de buscar soluções, não é? Eu acho que nós temos boas perspectivas com relação a isso. Isso que você está falando da ABQ e do site, essa disponibilidade, eu acho que nosso site nunca teve tanta informação interessante, importante para ser consultada. Então, eu acho que as empresas precisavam nos utilizar mais, sabe, Haroldo? Eu acho que nós precisamos, de alguma forma, nos fazermos ser vistos, né, pela sociedade, para que, através todos esses depoimentos, toda essa riqueza de conhecimentos que estão disponibilizados nesse canal, pudesse sair do nosso canal e ir para as instituições que pudessem utilizar não só o conhecimento específico de cada consultor, mas de cada membro da academia, mas de todo esse material que está disponibilizado aí. Eu vejo com bons olhos, com boas perspectivas, eu tenho participado desses conselhos de empresa e eu vejo como as pessoas estão animadas aí com os desafios que estão por vir, não é? Eu acho que depois de tudo que nós passamos aí, dos períodos pandêmicos, nós estamos agora com uma boa possibilidade de retomada, de reinvenção, inclusive de alguns caminhos que precisam ser trilhados, não é? Então, eu vejo perspectivas com bons olhos, eu acho que nós vamos avançar em muitas coisas, logicamente com algumas dificuldades que a gente sabe que nós temos, mas eu acho que a academia tem um papel essencial nesse processo e está na hora da gente colocar a academia dentro da sala dessas empresas, dessas instituições, etc. Eu estou procurando fazer isso, está dando um resultado ótimo. Eu tenho utilizado muitos vídeos da academia na universidade e eu gostaria de convidar os meus colegas para fazerem o mesmo. Tá? Inclusive, já que eu mostrei aí, compartilhei com o pessoal, né, D'Artagnan, o nosso site, eu também vou... deixa um momentinho só, deixa eu descompartilhar aqui o que eu estava mostrando. E eu queria depois lhe falar aqui do que eu estou mandando para a turma agora, viu? Tá, claro, vamos falar sobre isso, nós não estamos ainda encerrando, mas eu queria pegar aqui o gancho e mostrar o excelente canal que você tem, inclusive eu particularmente. Obrigado. Quero fazer aqui uma propaganda gratuita, porque toda vez que eu assisto um vídeo seu, eu aprendo bastante, para mim é uma aula, eu anoto, inclusive, as coisas que você fala nos vídeos, eu recomendo. Você fez um vídeo fantástico chamado Planejamento Estratégico, que está dentro da sua expertise, então eu sugiro que vocês assistam esse vídeo, é um vídeo de pouco menos de 20 minutos, mas muito bom, muito bem produzido, a qualidade de técnica é muito boa. Então, eu estou colocando aí para o pessoal ter um pouco aí de visão sobre o seu canal, eu considero ele fantástico, e recomendo desde já. Você tem, eu acho que com agora você vai estar fazendo talvez 12 livros escritos, com esse último que você vai lançar, e eu queria aproveitar para justamente você comentar sobre ele, o propósito desse livro, o que é que te inspirou. Ele está saindo quentinho aqui, estamos falando dia 26 de agosto de 2022, e fala um pouco para a gente sobre esse livro, D'Artagnan. Então, esse livro é esse aqui, ó. Chama-se A Jornada do Consultor. Opa! Esse livro acabou de sair, saiu essa semana, ficou pronto essa semana, e hoje eu já fiz a primeira remessa desse livro para todos os colegas da academia.
Opa! Então, estou enviando para todos os colegas. Eu fiz autografei um por um, né? Fiz isso com muito prazer, com muita honra, Opa! né? E eu espero que, ao receberem, se vocês Opa! tiverem um tempinho para ler um pouco dessas peripécias de um velho consultor, né? Porque, na verdade, esse livro foi construído da seguinte forma. Eu fiz um levantamento aí dos últimos anos aí das minhas atividades e eu fui percebendo que tinha alguns cases da minha vida profissional, né, de atividades que eu tinha feito em algumas empresas, eu tinha alguns cases que poderiam ajudar alguém, que eram cases que trariam alertas para pessoas que estão na ativa, que estão fazendo esses projetos em consultoria, né, que estão como professores, como empresários, microempresários, etc., para que conhecessem algumas artimanhas e algumas situações, muitas vezes constrangedoras, não é? E que aquilo servisse como uma base de conhecimento. Então, eu fiz uma seleção de vários, sete cases, e que eu selecionei esses cases e transformei cada um deles num capítulo. E, na verdade, por isso que chama-se jornada, que são fatos que são relevantes nessa trajetória, não só no Brasil, como em alguns outros países, né, onde eu tive fazendo alguns tipos de trabalho, e são trabalhos que são coisas reais que ocorreram, são fatos que aconteceram e que ali servem de alertas, né, para muitos consultores, né? Apenas um pequeno detalhe para imaginar do que seja, né? Por exemplo, tem um dos cases que foi uma atividade que eu estava prestando uma consultoria na Associação Colombiana de Qualidade, e eu ia para lá todo mês, geralmente eu ficava 20, 25 dias lá, voltava, ficava um mês aqui, voltava novamente para lá, eu ia fazer essa ponte aérea direto pela Avianca. E uma das vezes, esse é um dos capítulos, né? Eu estava vindo embora, fazia já 20 e tantos dias, eu tinha ido para várias cidades, fazer uma série de trabalhos lá com eles, em Barranquilla, em Cali, em Bucaramanga, em outras cidades, e eu voltei para Bogotá, o presidente da academia me deixou no aeroporto, eu entrei no avião, um avião naquela época da Avianca era um avião que voava muito vazio, né? Era uma companhia estatal, né? Que não era muito referenciada por qualidade, mas eles tinham essas passagens free, e eles me davam as passagens para ir e voltar, e eu entrei no avião, devia ter uns 40 passageiros, e de repente, meu caro Haroldo, entra no avião, a Polícia Federal da Colômbia retirou todos os passageiros, eu inclusive, por uma salinha. A tal de salinha em aeroporto é um perigo, né? É um perigo, é um perigo. E eu fui para uma salinha no aeroporto em Bogotá, sem um documento. Eles nos fecharam na sala, tinham 4 americanos nesse voo, estavam apavorados, tinha um argentino, tinha outros sul-americanos, e nós ficamos lá durante 6 horas dentro de uma sala, sem saber o que estava acontecendo. Quando eu fui entrevistado pelo delegado da Polícia Federal lá, todos, um por um, ele me perguntou o que eu estava fazendo lá, eu disse que eu estava dando um seminário, etc., e ele pegou o telefone e saiu confirmando o hotel que eu estava, ligou para a academia, para a associação. Bom, uma coisa realmente impressionante. E eu até então, sem saber do que estava acontecendo, ninguém sabia. E no fim, 7 horas depois, nós soubemos que tinha havido uma denúncia sobre um problema de narcotráfico, etc., no aeroporto, e eles bloquearam esse voo, e aí chegaram à conclusão que não tinha nada lá, e aí liberou todo mundo de novo para a gente poder vir embora, né? Então, eu estou detalhando esse caso para mostrar o risco que a gente corre, né, quando sai do país e que vai para um outro lugar, e às vezes a gente não leva muito em consideração algumas coisas, precisa se tomar muito cuidado. Então, são cases desse tipo, né? Esse é apenas um deles, eu resumi bastante, mas ali tem todo um detalhamento do que aconteceu, e eu contei esses cases, né, que são reais, que estão lá nesse livro, que chama-se, então, A Jornada do Consultor, e aí cada um vai receber na sua casa o livro com o maior prazer da minha parte de ter feito. Aí eu falei com o Guaranha, o nosso querido presidente, que eu iria fazer isso, né, em nome aí da nossa academia. Tá certo? Tá, então, muito bem, parabéns. Eu reconheço aí o trabalho. Nós temos, para quem não sabe, 55 acadêmicos vivos. Nós já temos acumulado 67 acadêmicos, incluindo In Memória que
infelizmente partiram quando fazia parte da academia, outros foram eleitos, como os 3 agora recentes, já tendo partidos, mas a gente faz questão de prestar essa homenagem justa a essas pessoas. Fizemos agora a eleição de mais 3 pessoas que já estão na outra dimensão. E eu, particularmente, Datanha, você sabe, você recebeu também, o ano passado eu escrevi esse livro, A Década da Qualidade no Brasil, né? E eu fiz uma dedicatória para cada acadêmico. Aliás, eu imitei você. Eu imitei você. A dedicatória que a gente faz com muito carinho, dá trabalho, mas é uma coisa prazerosa, né? Porque é basicamente uma carta de reconhecimento, e muitos deles de agradecimento, ou direto ou indireto, que essas pessoas fazem para a gente, mas eu sei o trabalho que isso aí dá, embora seja prazeroso, e também a própria iniciativa de enviar esse livro para os acadêmicos. Então, parabéns por essa iniciativa. Agora, para quem não vai receber esse livro, como é que faz para adquirir, Datanha? Olha, esse livro foi feito por autoedição, eu não fiz por editora, né? Sim. Eu mesmo que produzi o livro, e eu sou consultor de uma gráfica aqui em São José dos Campos, e eu produzi o livro lá. E eu tenho um site que é o gerência@qualidadepropar.com.br, que é o site que está fazendo a comercialização do livro para quem tiver interesse. Gerência@proparcursos.com.br. Proparcursos.com.br. Gerência@proparcursos.com.br. Esse é um site gerenciado pela Valesca, minha filha, ela que está coordenando esse tipo de atividade de comercialização do livro. Exatamente esse site. Muito bem, então está aí, é um atrativo. Eu, particularmente, caso eu não tivesse esse privilégio de receber esse livro, seguramente eu ia adquirir, porque eu sou consultor e seguramente... Os acadêmicos vão receber o seu, não precisa adquirir, não. Tá, ok, mas eu estou dizendo para quem não é acadêmico, se eu não fosse, por acaso, contemplado por esse livro, eu ia adquirir, porque eu sou consultor há 27 anos, e cases como esse que são práticos, além de confirmar alguma coisa que a gente já vivenciou, se antecipa alguns fatos que, quem sabe, a gente vivenciaria, não é? Exatamente. Datanha, estamos aí com 57 minutos de entrevista, né? Eu queria que você fizesse, portanto, agora no finalzinho, as suas considerações finais, para que a gente pudesse fechar antes de completar os 60 minutos, que é o tempo que a gente tem máximo para essa gravação. Por favor, Datanha. Estamos just in time, né? Sim. Bom, a minha consideração é uma consideração de agradecimento, viu, Haroldo? Porque eu tenho uma felicidade de fazer parte desta comunidade, né? Não só da Academia Brasileira de Qualidade, como da Academia de Letras. É muito gratificante, né, fazer parte desse trabalho e poder fazer uma coisa que eu adoro, né, que é um princípio meu profissional, que é o compartilhamento de conhecimento. E essas instituições têm me proporcionado isso, não só em termos de instituição, mas em termos do coleguismo, né, das pessoas que a gente conhece, dos níveis de aprendizado que a gente tem, a oportunidade de pessoas, né, que fazem parte desse rol de acadêmicos e de companheiros e de colegas, de profissionais, né, essas eminências, né, de profissionais da qualidade que nós temos o prazer de fazer parte desse grupo. Então, a minha consideração é uma consideração meramente de agradecimento puro da honraria que eu tenho de fazer parte desse grupo, de ser não só aluno, mas principalmente amigo de toda essa equipe. Então, muito obrigado à academia e, em particular, o meu agradecimento a você, que está fazendo um trabalho maravilhoso e que muito honra a nossa instituição. Obrigado. Datanha, agradecimento duplo aí, primeiro por você ter topado esse desafio de conceder essa entrevista, segundo, por tudo que você tem feito, não somente para a Academia Brasileira de Qualidade, mas pelo mundo da qualidade, parabenizar pelo ser humano e pelo profissional que você é, né? Quem te conhece passa a admirar e ter um carinho muito grande, porque você é um gentleman, é uma pessoa que, apesar de todo o seu conhecimento, experiência, você é uma pessoa que continua com a sua humildade, é uma coisa que te caracteriza. Então, eu queria aqui, em nome da Academia Brasileira de Qualidade, uma vez que eu sou diretor de divulgação e de parceria, agradecer em nome da Academia esse trabalho que você tem feito por nós, né, da Academia, e também levado a imagem da Academia nos eventos que você
tem sido convidado. Então, queria então te agradecer, parabenizar e desejar a todos aí uma boa noite para vocês. D'Artagnan. Boa noite a todos. Um abraço. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.